Retornando aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Senhor presidente, ainda não chegaram o Neto Alves, Gabriel Belém, Silfarnes Cidade de Salvador e Luiz Flávio. Mas, mesmo assim, temos quórum. Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura do resumo do próximo projeto. Próximo projeto, discussão única do PLCL, número 1 de 2025, Lei Complementar do Legislativo, autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Assunto, altera o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, relativamente à aplicação de multa quando do descarte irregular de resíduos em vias ou áreas públicas do município. Boa tarde a todos os munícipes da cidade de Jacareí. Projeto PLCL 01 de 2025. Projeto de lei complementar legislativo, data protocolado 4/11/2025. Altera o inciso 3 do artigo 43 da Lei Complementar número 68, 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Norma, Postura, Instalações do município relativamente à aplicação de multa quando do descarte irregular de resíduo em vias ou áreas públicas do município. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Prefeito do município de Jacareí, usando dar atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancione ou promulga a seguinte complementar. Artigo 1, inciso do artigo 43, complementar de 68 de 2008, passa a contar com o seguinte redação. Inciso 3, o valor da multa será aplicado em dobro nos seguintes: caso infração resulte em vantagem econômica quando é área urbana ou rural, resíduo, descarto foi constante, perfurante ou perigoso, apresentado risco à saúde pública do meio ambiente, ou integrantes física de pessoas, caso a infrator seja pessoa jurídica ou residente no período o ano entre as
infrações, ainda que o seguinte infrações seja cometida em local diversos das primeiras. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, Câmara Municipal de Jacareí, 3 de novembro de 2025. Por favor, se vocês começarem a falar alto aí não sabe se é eu que estou lendo o projeto ou vocês estão aí que escrevem. Peço de favor para vocês acalmar um pouco. Vereadores, por favor, fazer silêncio. Na hora de discutir projeto, tem que discutir projeto. Na hora de bater papo, Senhor presidente, o vereador, ao invés de defender o projeto, fica causando intriga nessa casa desde manhã. Prossiga, vereador. Defenda seu projeto. Você que está falando muito alto aí e está vindo aqui no meu ouvido, ainda vereador, sou surdo do ouvido, hein? Defenda seu projeto. Se eu não fosse. Nós estamos aqui discutindo um assunto relacionado à cidade. Você é advogado. Prossiga. Justificativa. A presente proposição observa-se aperfeiçoações ou regimes aplicáveis às infrações relativas ao descarte de resíduo, solicito o credenciado expostos a presença de aplicação de multa em dobro nos casos em que o resíduo seja cortante, perfurante ou perigoso. Resíduo cortante, perfurante ou perigoso, representado por sua natureza, risco elevado em demandas, tratamentos diferenciados, a previsão expressas. Nesse caso, cria um mecanismo de maior incentivo à conformidade, reduzindo a probabilidade de descarte irregular ou negligente. Vai falando, a educação, vai falando. Fala mais alto aí. Fala mais alto, não tem respeito mesmo para vir. Exemplo, continuamos de mostrar a gravidade das situações, reforçar a necessidade de penalidade, jornadas em comum, sobre observar o descarte irregular de garrafa de vidro estilhadas em calçada, praça e ciclovia, cuja presença representa risco direto à integridade física de pedestre, ciclovia, animais, ciclistas e animais e trabalhadores da limpeza urbana, além de poder usar ferimento grave por cortes, resíduos constante pode danificar pneus de bicicleta, veículo, ocasionar acidente e gera custo adicionar ao poder público e da coletividade. Diante disso, esperamos a aprovação da propositura pelo nobres pares, sendo de
de que resultará a beneficiar a população. Câmara Municipal, 3 de novembro de 2025, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Por favor, agora eu gostaria que colocasse a foto 1. Vocês estão vendo ali aquelas fotos que eu tirei lá? Foi tirado tudo na ciclovia, foi tirado nos canteiros, foi tirado nas praças. Então, estou mostrando para vocês, para os vereadores, a população, ver como que é a situação. Ele joga a garrafa, depois vem o carro, quebra e fica com esse caco de vidro. E ali pode dar um problema seríssimo naqueles local ali. A foto 2, fazendo um favor. Também está a foto 2 lá, ó. Tem garrafa de quase de toda cor que ele joga. Então, não poderemos jogar mais garrafa, senão você vai ser multado. E ali corre o risco do seu pai ou sua mãe estar fazendo caminhada, o seu filho ir para a escola, cortar o pé, porque muita gente anda de sabaianas, chinelo, outro, a gente faz caminhada de tênis, então pode perfurar o pé e vai parar no posto médico. Indo para o posto médico, chegando lá, falar, onde você cortou o pé? Tarvia, assim, assim, e aí já sai com um boletim de ocorrência e vai no COI e pede que aí o COI vai ver quem estava no carro que jogou e quem estava de bicicleta. Quem jogou pode ser multado, isso aí. Peço, por favor, o voto dos novos pares, os vereadores, e desculpa, Flavinho, se eu falei muito na hora do projeto, porque eu sou surdo do ouvido e estava me perturbando aqui na hora do projeto. E a hora do projeto a gente tem que ter pelo menos sossego na vida, tá bom? Tchau, um abraço, tamo junto. Vereador Valmir, quem tem sossego é o prefeito Celso. Porque você coloca um projeto aqui, ó, para aumentar a multa para quem suja as ruas. Concordo, né? A população não tem que jogar lixo na rua. Mas a prefeitura não limpa a cidade, Valmir. Por que você não põe um projeto aqui para aplicar uma multa em dobro para o prefeito que não tem feito a parte dele? Vou te dar um exemplo. Vai lá no Jardim Paraíso. Retiraram o leve. Aonde tinha um local para jogar o material, retiraram. Então o prefeito, em vez de aumentar os locais de entrega voluntária, tem retirado. Aqui a gente já propôs, coloque um leve também no Jardim Colônia. Não colocou. Coloque um leve no Igarapés, não colocou. Então, em vez de você ficar fazendo um projeto aqui para punir só a população, que eu sou contra também, cobre do prefeito, porque vereador não é para ficar passando pano para prefeito. Posso falar? Vereador é para cobrar as coisas do prefeito. Pode falar. Então, Flavinho, estou falando das garrafas que joga. Certo. Vamos tocar. Se uma criança cortar o pé e vir aqui para você defender essa criança, eu vou falar que você votou contra e não é para ir no seu gabinete para defender essa criança. Porque é errado, não é limpeza, é as garrafas que joga. Aí quebra a garrafa, entra no pé das coitadinhas das crianças e dos idosos. Só isso que eu quero te falar. Tá bom, mas obrigado. Eu vou te falar uma outra coisa. O senhor é mãe de Ná? O senhor já está antecipando meu voto aqui? O senhor já está sabendo como que eu vou votar no projeto? Ué, então por que o senhor está falando que eu vou votar contra? Ué, o senhor não é mãe de Ná para adivinhar meu voto? Então, assim, o que eu acho engraçado, vereador, é que toda vez que eu questiono o prefeito aqui, o senhor quer mudar de assunto, não é? Olha, faz um projeto para pedir para o prefeito instalar leve no Igarapés, leve ali na região do Nova Jacareí, leve no Imperial, leve no Esperança. Aí agora o senhor quer ficar aqui fazendo projeto para multar a população e quando é para cobrar o prefeito para agir com a responsabilidade dele, o senhor não cobra. Pode falar, vereador Joex. Muito obrigado, vereador. Sobre a parte do Jardim Paraíso que o senhor citou, no meu bairro, eu tive uma reunião com o Felipe Vilas Boas e será reinstalado o leve no mesmo local, um leve mais modernizado,
para atender a região completa ali, inclusive o Jardim Colônia. Assim que se faz, vereador. Tem que cobrar ou tem que ser cobrado. Agora, eu fico pensando, hoje eu estava vendo aqui a conduta de alguns vereadores, que quando o prefeito não está aqui, parece um leão. O prefeito sentou aqui hoje para julgar as contas, parecia um gatinho. Vereador não pode ter medo de prefeito. Vereador tem que cobrar o prefeito das suas competências. Valmir está saindo do plenário porque não quer ouvir eu falar. É até falta de respeito com o vereador aqui, né? Que ele gosta de falar tanto na tribuna aqui, mas quando eu estou aqui para cobrar as responsabilidades do prefeito, o Valmir sai de cena, né? Por quê? Porque não consegue cobrar. Agora vem aqui fazer um projeto, não é? Que vai aumentar a cobrança da população. Eu sou favorável que a gente faça projetos que inibam, né, jogar lixo em terreno baldio, jogar lixo em estrada rural, que é um grande problema aqui no município, não é? A gente caminha aí por diversas regiões da cidade, eu ando de bicicleta, tem depósito de lixo ali na estrada do Pagador de Andrade, tem ali perto da estrada do Rio Comprido. Então, quando a gente anda pela cidade, a gente passa a observar que também existe, né, esses depósitos de lixo inadequados. E não está certo a população fazer isso, não é? Não está certo a população fazer. Agora, o que eu discordo, vereador Valmir, é isso. É extremamente engraçado, né? Quando o prefeito não está aqui, parece um leão. Hoje o prefeito chegou aqui, parecia um gatinho, né? E é assim que ele tem se comportado, o prefeito Celso. Quer culpar a população, coloca ali um monte de lixo, a população jogou lixo. Mas eu queria que você colocasse aí a cidade que o prefeito não limpa, as praças que estão cheias de mato que o prefeito não limpa. Isso é bom também, vereador Valmir. Isso é muito bom, a gente cobrar o prefeito que não está fazendo a parte dele. Então, vereador Valmir, eu vou votar favorável ao seu projeto. Ainda que você tenha aqui tentado antecipar meu voto, dizer que eu vou votar contrário, né? Como se fosse uma mãe de Ná aí querendo saber o que eu vou fazer, né? Não pode ser assim. Tem que esperar o vereador defender o projeto aqui, não é? E eu estou defendendo aqui que a gente endureça as regras para quem contamine o meio ambiente com descarte irregular de lixo. Mas agora eu convido você também, não é? A gente cobrar mais o prefeito que está aí. Porque, olha, Valmir, tem andado pela cidade, vou até te dar um exemplo, que é caminho seu. Pega aqui a Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco, sabe essa avenida aqui que é perto da Heineken? Abriu um buraco lá, vereador Valmir, numa avenida que foi há menos de 2 anos entregue pelo prefeito que estava aqui hoje, né, o Isaías Santana. A via inteira, né, se apresenta ali com um monte de buraco e cavidade. Então vamos cobrar o prefeito também, vereador Valmir? Só ficar passando pano não dá não. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o vereador mais velho de casa e mais velho de idade também, né? Mais velho da casa e mais velho de casa, certo? São quantos mandatos, Valmir? 6 mandatos? 6 mandatos. Então, hoje, Valmir vem apresentar para a gente a alteração no Código de Postura da nossa cidade, com relação aos descartes incorretos. Em especial, algumas coisas que ele está pedindo aqui, de materiais, objetos cortantes ou perfurantes. Então, eu estou de acordo com esse projeto, seu Valmir, e eu acho que o projeto que o Joex está tentando colocar nessa casa e vai colocar para a semana que vem, viu, Joex? Que é os das câmeras, que essas câmeras também possam auxiliar. Viu, senhor Valmir? O senhor está falando do Luiz Flávio, mas o senhor não está prestando atenção no que a única vereadora desta casa está falando com Vossa Excelência e o senhor está conversando. Eu quero falar com o senhor o seguinte, que eu sou favorável a esse projeto e que a gente possa, o excelentíssimo vereador Valmir,
que a gente possa votar favorável ao projeto do JUEX, porque nesses lugares onde são depositados esses objetos cortantes, se a gente votar favorável ao projeto dele, essas câmeras também poderão auxiliar. Então, a gente precisa fazer um projeto que essas câmeras também tenham validade para esse tipo de denúncia. Por que eu digo isso? Porque eu recebi uma denúncia de um morador lá na estrada rural, indo para a Estrada Velha, aquela que vai dar no no condomínio imigrante, não, acho que é isso mesmo. Estrada do Rio Abaixo, Rio Comprido. Mirante do Vale. Mirante do Vale, isso. Eu recebi a denúncia de um senhor que tem um sitiante lá. Ele ficou de plantão no meio do bambuzal, filmando a pessoa, o carro, desprezando os objetos não, entulho, que sempre tem ali onde o Luiz Flávio, que é jogador de futebol, ele joga todo final de semana lá, e diz que joga bem, mas não sei não. Mas o Luiz Flávio lá, acho que vê também, porque, como é o nome lá? Boa Vontade, né? É a estrada do Rio Comprido, né? E é Isso. em frente ao Clube Boa Vontade, Maria Amélia. É um Isso. descarte irregular ali de lixo. Então, o Luiz Flávio, eu estou falando sobre esse projeto que, em consonância com o projeto que o JUEX vem apresentando, que as pessoas que fazem a filmagem, eu já vi isso num prefeito também de outra cidade, premiando as pessoas que fazem vídeo, que abrem boletim de ocorrência e que provam que aquela pessoa está errada, até mesmo no celular, não só nas câmeras, mas por meio do celular, que foi o caso desse senhor, ele filmou a pessoa descartando lá o lixo, seu Valmir. E aí, o vídeo dele não teve validade, porque ele não pode utilizar o vídeo, podia ter sido uma montagem. Então, a gente possa pensar num projeto que essa pessoa abra o boletim de ocorrência, porque houve um desprezo, desprezou o lixo de forma incorreta, e que o vídeo dele possa valer por uma possível multa para o condutor do veículo, o dono, o proprietário do carro que foi lá. Porque muitas vezes naquela região é com o carro que o pessoal vai, não vai com o piruzinho. Exatamente, vereadora. Agradeço a senhora pela explanação, já antecipando o projeto, e dizer que não é para a gente ficar criando empecilhos. O poder público, na verdade, precisa desse apoio dos munícipes. Não criar obstáculo e criar maneiras para eles não favorecerem a gente. Então, essa é a ideia do projeto. Muito obrigado, vereador. Sim, e como eu disse para o senhor, seu JUEX, eu falei para o senhor que eu tentei colocar esse projeto em 2021, né? Infelizmente, e eu quero agradecer, inclusive, o seu Luiz Bayer e o Irineu, que é o filho dele, na verdade, o filho dele que me trouxe o projeto, né? E eu agradeço por ele ter colocado, e a gente está junto agora reforçando o seu projeto, que vai entrar de acordo com que a proposta também do vereador Valmir, que é aumentar essa multa. Hoje é 0,05 VRM por metro quadrado. Então, ele está propondo aí um aumento nessa como se diz, que essa multa seja aplicada em dobro quando for dado o flagrante. Porque a gente faz campanha, a gente faz sensibilização. Eu venho falando isso, Gabriel, desde o meu primeiro mandato, sobre esses descartes incorretos em diversos pontos da nossa cidade. É agravante em vários lugares, inclusive na porta do leve. Gente, tem a placa lá colocando o horário de funcionamento, sábado, domingo, feriado. E as pessoas insistem em chegar com o carro e fazer o descarte na porta do leve, né? Causando muitas vezes uma perfuração no pé de alguém que até mesmo vai lá para fuçar esses resíduos que são colocados de forma irregular na frente do leve, como o vereador Hernani já colocou aqui também, que é lá perto do condomínio onde ele mora, ali no Alto de Santana, que lá também, naquele leve, a calçada fica sempre com muito lixo depositado de forma irregular. Então, vereador, conte com o meu voto favorável. Então, a sua proposta é de aumentar a multa, mas eu tenho, além dessa proposta, que as câmeras possam ser utilizadas para que essas pessoas realmente sejam punidas e que paguem pelo erro que cometem. Como eu digo, a gente não joga nada fora, a gente joga dentro do planeta, e o planeta está se revoltando, a mãe natureza está se revoltando com a nossa falta de responsabilidade ao
desprezar os lixos de forma irregular. Tá, a gente está vendo aí o calor intenso, o frio intenso, as chuvas, os tornados que nós não tínhamos no Brasil e que agora nós estamos tendo, e as graves enchentes que estamos sofrendo. Tudo por conta de lixos jogados de forma irregular. Conte com o meu voto favorável. Maria Amélia, a senhora é a melhor vereadora mulher dessa casa. Boa tarde a todos. Eu vou votar favorável a esse projeto, Valmir. Já adiantar para você não me cortar, que sempre que eu vou votar contrário, você me corta. Então, eu já vou adiantar para não ser interrompido. Mas eu acho que é importante a gente utilizar o debate desse projeto para uma discussão de fundo que é bastante relevante aqui para o município. Que Jacareí tem se tornado progressivamente uma cidade mais suja. Eu tenho, obviamente, uma impressão, né? Ando muito pela cidade. Acredito que sou o único, ou um dos únicos vereadores que não dirige, eu não tenho carta de motorista, então eu circulo pela cidade a pé o tempo inteiro e eu vejo muita cidade suja. A cidade suja, calçadas quebradas, uma sensação de abandono mesmo na cidade. E apesar de eu achar que não tem nada de mal em aumentar a multa, boa iniciativa, inclusive, Valmir, vamos aumentar a multa sim, existe um elemento dissuasório em você receber uma multa. Eu tenho dificuldade em acreditar que alguém que vai jogar o lixo na rua, antes de jogar, vai parar para pensar, nossa, o vereador Valmir propôs um projeto que vai aumentar a multa em dobro, agora eu não vou jogar. Porque a preocupação em ser multado não existe hoje. A gente não tem fiscalização suficiente, a gente não tem um acompanhamento das vias em nível satisfatório para que a gente consiga impedir esse tipo de conduta. O que, de fato, reduziria, eu acredito... Se quiser falar, pode falar, vereadora. Fique à vontade. É só colaborar, isso mesmo. É por isso que eu citei o projeto do Joex. Se a gente conseguir fazer alguma propositura no sentido de que as filmagens diante de um boletim de ocorrência, seja de um comércio, seja de uma residência ou de um próprio celular, por meio de um boletim de ocorrência, possa ter validade. Eu acho que a gente conseguiria deixar a nossa cidade mais bonita. Inclusive, só mais um pedacinho, dizer que muitas vezes a gente cobra muito do setor público, mas eu acho que com o ato de cidadania, se nós pudéssemos minimamente limpar a calçada e a frente da casa da gente e a frente do comércio, a gente já está contribuindo, deixando as praças, que são mais difíceis, para o poder público. Mas a gente hoje vem numa sequência de quer deixar tudo para o poder público realizar. E se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, a gente não precisaria sofrer tanto o quanto a gente vem sofrendo. Só isso. Obrigada, viu? Imagina. Eu concordo com a senhora que a gente precisa de mais medidas de fiscalização para garantir que a cidade se torne um lugar menos sujo, um lugar mais agradável para todo mundo, mas eu acho que a gente não pode considerar essa uma responsabilidade individual. Me parece que é um caso de responsabilidade coletiva bastante claro. A prefeitura ela tem primeiro um trabalho pedagógico, de educar as pessoas, a gente já tem um núcleo que fala sobre isso, que é o Núcleo de Educação Ambiental, fica lá no Viveiro, e que infelizmente tem tido vários cortes aí nessa última gestão. A gente teve cortes tanto para o Núcleo de Educação Ambiental, quanto para o Suinam, que é a OSC que faz a administração do Viveiro e também administra ações de educação ambiental lá no Viveiro aos finais de semana. E aí, para além disso tudo, eu acho que existe uma questão do exemplo. Eu sempre falo aqui que a gente tem que liderar pelo exemplo. E aí você fala que o munícipe não pode sujar a calçada, que o munícipe tem que cuidar das vias públicas, mas a gente vê repetidas vezes, por exemplo, o esgoto sendo dispensado em córregos aqui da cidade. Eu cito o Rio Comprido. Os moradores do Rio Comprido trazem muito isso para mim. O SAI toda hora aparece lá para falar que não pode tacar sujeira no rio, que tem que cuidar do rio, mas o esgoto do Rio Comprido vaza toda hora e cai no Rio Comprido, que é o córrego que deságua no Rio Paraíba. Então, eu acho que a gente precisa ter mais exemplo do poder público para a gente conseguir inspirar os privados, inspirar as pessoas individualmente a esse cuidado individual. E, no fim ao cabo, se a cidade está suja, é uma falha na zeladoria urbana, é uma falha na Ambiental, que é a empresa da Ambiental, né? A empresa que é concessionária da limpeza e zeladoria aqui do município. E essa falha, evidentemente, existe porque a Ambiental não está sendo paga. Ninguém trabalha sem estar sendo pago adequadamente, com uma dívida gigantesca.
Eu acho que é importante a gente enfrentar essas questões para a gente conseguir promover mudanças reais, senão vai ficar sempre nessa fulanização de aumentar um pouquinho aqui a multa, torcer para as pessoas contribuírem. Sem fiscalização e sem exemplo, não anda. Boa tarde a todos mais uma vez. Agradecer a Deus estar aqui presente esse dia, nessa sessão ordinária, onde você está nos assistindo. Um projeto muito importante, Valmir, você colocou nessa casa, questão de resíduos, né, descartados em locais públicos. Infelizmente, eu sou testemunho de muitos trabalhos que eu fiz quando estava como subprefeito no distrito de São Silvestre, uma média aí de retirada de lixo, né, descartado de uma forma irregular, sendo que temos leves ali no Vila Garcia, aqui próximo ao SESI, que serve para toda essa região. Eu retirei mais ou menos cerca de 160 a 170 caminhões, mais ou menos isso aí, Valmir, de lixo, tá? Tudo que você imaginar, até animal morto no meio tinha. Então a falta de respeito, como foi colocado por alguns colegas aqui, é com o planeta Terra, e isso vai ter cobrança, vai ter preço, já estamos tendo preço. Quando falo também resíduos, né? Até anotei aqui, descarte, quando for resíduo cortante, né, perfurante. Eu me lembro uma vez, eu estava no litoral, eu era criança, e eu gostava muito de pegar conchinha. Acho que toda criança gosta de fazer isso, né? Quando você está no litoral, aquelas borbulhas que dá na areia. E eu coloquei o dedo para retirar uma conchinha e tinha um caco de vidro. Vinha cortar meu dedo no dia. Então, assim, a falta de respeito que as pessoas têm, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, Joex, para você que é um vereador da Guarda Militar. Um dia eu estava subindo, não sei a sua reação qual que seria, eu estava subindo aqui na General Aliás Zerbini e me deparei com um veículo, a placa não era de Jacareí, tá? Era de fora, e o elemento jogou uma garrafa vazia, sabe? E veio a quebrar essa garrafa no chão, né? Então a gente fica se perguntando, ali pode, uma criança pode estar caminhando, um adulto, um animal, né, vir a se cortar. Então eu não sei, eu me coloquei naquela hora ali, se eu fosse um guarda militar, com todo respeito, eu teria vontade de parar o carro em frente e fazer esse elemento voltar e catar caco por caco. Eu não sei a sua reação, mas a gente fica indignado, porque não vamos mudar esse mundo. Eu sei que a educação vem de casa, e não só querendo culpar o poder público, porque existem falhas também, ambas partes. Mas a minha filha, eu me lembro, uns 6 aninhos, 5 aninhos, ela pegou o primeiro papel de bala que ela jogou no chão, a minha esposa corrigiu ela, comprou uma bolsinha e colocou na bolsa dela. Até hoje, com 29 anos, ela faz isso. Hoje eu já sou avô, tenho um neto, então é exemplo, isso é cultura, né? Eu sei que às vezes, muito bem colocada a questão da multa, Valmir, mas o que precisa também é trabalhos sociais, educacionais, para que a gente possa fazer com que as pessoas mudem a forma de pensar. Já cheguei a parar com o carro da prefeitura, quando estava como subprefeito, parei com o carro da Câmara, e o elemento descartando lixo, jogando num lugar impróprio, mesmo com a sigla do carro ali marcado Câmara. Então o respeito pelo próximo está se acabando, infelizmente, né? O respeito vem de casa, é o que eu falo, não é a prefeitura que vai educar, a gente temos as escolas, podemos levar aí, eu fiz um projeto nessa casa, Semente do Futuro, levar palestras educativas, né, ensinando a separar o lixo. Hoje a separação do lixo é muito importante, até mesmo de uma forma, o plástico, o papel, todo tipo de resíduo. E também sem contar aqui o quanto esses coletores de lixo aí sofrem, né, com descartes também de cacos colocados nos seus portões, não colocam um comunicado, e aí o coitado está trabalhando lá, acaba se cortando, como a gente vê algumas noticiários aí, tomando ponto, né, 10, 15 pontos, deixa de trabalhar. Então, assim, é uma situação muito crítica, que isso daí leva também à questão da saúde pública, muito importante frisar essa questão, e a cidadania. É cada um fazer seu papel, a sua correção, corrigir. E muitas das vezes, a gente tem medo de falar, né? Alguém tem medo de ir lá e você tal, não faça isso, não faça aquilo. Eu me lembro, bem no começo, acho que foi o vereador Surfai que comentou, até fez uma matéria aqui, o pessoal jogando caco de vidro no campo, né? Foi isso mesmo, né? Caco de vidro no campo de futebol. Olha para você ver que situação,
crianças que jogam, jovens, adultos, né? É preocupante, isso aconteceu também lá no Vila Garcia, uma época, fui subprefeito, saímos catando caco de vidro no gramado, praças, né, bandeira branca, eu fiz uma linda de uma praça lá, esses dias eu fiquei tão revoltado, cheguei lá, caco de vidro quebrado, quer tomar sua cerveja que você gosta, quer tomar seu refrigerante, beleza, mas aí você se depara com um caco de vidro numa praça, onde você atende um bairro com várias crianças, brincando no gramado, isso pode trazer um corte, um ferimento a uma criança. Então, assim, atitudes que cabe a cada ser humano. Deus criou o homem e a mulher para ser inteligente. Infelizmente, eu volto a dizer, política não vai mudar o mundo, não, mas muda o mundo quem quer fazer o melhor. E às vezes a gente tem que falar assim, né, me deparei com a situação, nós temos um grupo hoje lá no bairro, 2 grupos nas ruas, peguei e coloquei isso no grupo, falei, e a gente ali do bairro, não vem falar que é de fora, que não é não. É pessoas que estão ali mesmo, que aproveitam o espaço. Então, assim, nós temos aí uma cidade com mais ou menos aproximadamente 180 bairros. Se cada um fazer a sua parte, vamos ter uma cidade limpa. Não adianta jogar a culpa no prefeito, no vereador, na ambiental. Primeiro tem que começar pela gente. Tá? Então, é um projeto muito importante, Valmir. Tá? Para alguns podem achar que não, mas se trata da questão de limpeza, é você ter uma cidade limpa. Aí fica falando, vai em Guararema, a cidade é linda, vai não sei onde é linda. Eu tenho que ver onde eu estou morando. Eu sou guararemense com todo orgulho, né? Mas hoje eu sou vereador da cidade de Jacareí. Então eu quero uma cidade limpa, bonita, mas aí a gente tem que ter apoio da toda a população, comunidade. Quantas vezes eu, como subprefeito, limpava a região, zona rural, acabava de fazer a limpeza, chegava à tarde, o morador ligava, acabaram de jogar lixo aqui. Então é comportamento, né? É comportamento de cada um fazer a sua parte. E pode ter certeza, o homem pode fazer as coisas escondido, mas diante daquele de cima lá não tem não. Ele está vendo cada um, o que você faz, você vai pagar por um preço. Tá? Estamos aqui de passagem, então mais uma vez, tá? Sou favorável ao seu projeto. Eu acredito também que precisa de mais câmeras de COI na nossa cidade, nos bairros, precisa aí começar a entrar nos bairros com câmeras de COI também para poder pegar essas pessoas que cometem esses crimes, né, contra o meio ambiente e contra a população. Sou favorável, Evamir. Parabéns pelo seu projeto. Boa tarde a todos. Primeiramente aqui, pegando a fala aqui do Daniel Mariano, uma vez mesmo eu fiz um vídeo, né, lá no campo do Jardim Santa Marina. O pessoal estava pulando os muros, pulando o muro lá com várias pessoas, né, e ficava bebendo dentro do campo. E no final, o que eles faziam? Eles quebravam as garrafas e jogavam no campo de futebol, sendo que aquela grama estava recentemente ali plantado, tinha acabado de plantar a grama, então a grama cresce e aqueles vidros, ele entra ali no meio da grama e oferece aí um grande perigo aí para as pessoas que estão jogando. E nesse dia, Valmir, eu e o meu assessor e o presidente lá do Cidade de Salvador, nós juntamos ali, começamos a catar vidros, e nós colhemos um monte de vidro, inclusive o Daniel Mariano viu, né, Daniel, isso daí, muitos vidros. Agora, você imagina um jogador, na hora ali, um carrinho, alguma coisa, ele pega num vidro daquele, o estrago que não faz, cara. Então, esse projeto, Valmir, é muito importante, tá? E vai fazer a diferença aí para a população. Porque essas pessoas, cara, que fazem um ato desse, joga vidro numa área de lazer, no campo de futebol, na praça, alguma coisa assim, essas pessoas têm que ser punidas. Tem que ser punida, porque eles não têm noção o perigo que ele está oferecendo aí à população. Tá? Sou favorável ao seu projeto, inclusive nós fizemos aí uma indicação com o nosso prefeito Celso Florencio para trazer um leve para o Cidade de Salvador, ali na Norival Soares, com a Pindamonhangaba, para dificultar essas pessoas jogar entulho ali naquele local. Uma vez estava eu e Paulinho aqui dos condutores fazendo um vídeo, você lembra, Paulinho? Nós fazendo um vídeo lá,
né, pedindo manutenção na quadra e também melhorias naquela rua. E simplesmente uma pessoa chegou com um carrinho cheio de entulho e jogou na nossa frente, né? Então, precisamos também, gente, lembrando que nós também precisamos de fiscalização, gente para estar fiscalizando aí, né, esses crimes aí ambiental, tá ok, gente? Sou favorável, Valmir. Senhor presidente, vou falar daqui mesmo. Quero já aqui me expressar e dizer que sou favorável ao projeto do vereador Valmir, mas o que eu acho, vereador? Na realidade, eu sou um vereador que eu não gosto muito de votar projetos que cobre da população, né? Que eu acho que, na realidade, a gente tem que fazer algumas adequações aqui na nossa cidade, para que as pessoas se conscientizem, né? Eu acho que tem que ter, por parte da prefeitura, uma conscientização permanente em relação ao descarte de material. E aqui na nossa cidade, a população ela cobra muito, né? Inclusive, eu fiz algumas indicações aí em relação de leve na nossa cidade. E muitas vezes, né, o poder público, a gente cobra, mas muitas vezes o poder público também não consegue dar essas devolutivas. Dá só um exemplo. Aqui na nossa cidade, né, que a gente cobra muito da sensibilidade, Jean. Você teve na mobilidade urbana, mas a gente sabe que aqui na nossa cidade tem muitos prédios públicos que não têm a sensibilidade, as pessoas que têm um problema não conseguem, e aí eu fico indignado muitas vezes que as pessoas que muitas vezes que moram, dá um exemplo aqui, Parque Santo Antônio, eu moro no Parque Santo Antônio, todo mundo sabe que é um bairro em declive, né, as calçadas são antigas e muitas vezes as pessoas multadas pelas calçadas não ter adequação da sensibilidade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que rever, porque para a gente cobrar, né, a gente tem que dar condições para as pessoas, né? E hoje, por que eu cobro bastante em relação aos leves nos bairros? Porque se as pessoas, os bairros que não têm leve, as pessoas também for acumular lixo, daqui uns dias a casa das pessoas vai ficar cheia de lixo, essa é a realidade, porque as pessoas vão jogar onde? A gente fez uma audiência pública aqui cobrando, né, solução em relação às pessoas que trabalham como autônomo, pessoas que têm um caminhão, que têm a reta escavadeira. Aqui na nossa cidade, nós sabemos que todo dia tem uma construção, tem uma reforma, alguma casa que é demolida, e vai para onde esses resíduos? Não tem lugar de jogar. E aí, volta e meia, o que a gente vê, né, são esses trabalhadores aqui da nossa cidade correndo com o caminhãozinho na frente, e a fiscalização atrás para multar e dizer que aqui você não pode jogar, mas vai jogar onde? Por isso nós fizemos aqui uma audiência pública, porque a prefeitura ela tem que achar uma solução para esses trabalhadores. Vai parar de construir na nossa cidade? Vai parar de fazer reforma? Não vai. Mas aonde que eles jogam? Então, assim, eu acho que é isso que essa casa a gente tem que trabalhar. Eu acho que tem que apontar, né, esse projeto é um projeto importante, porque muitas vezes você tem que penalizar as pessoas para que ela se reeduque, mas ao mesmo tempo temos que dar condições para essas pessoas para dizer, ó, você não está jogando ali, certo? Porque aqui tem um leve, tem um local de você descartar. Mas se não tiver o local também, corre o risco da gente, enquanto vereador, levar uma invertida. Tá, vereador, você está cobrando, o fiscal está cobrando, eu vou jogar onde? Não tem um leve, não tem local de jogar, eu vou deixar dentro da minha casa? Então, é isso que a gente tem que se atentar a essas coisas. E aqui, vereador Valmir, eu vi aqui no projeto do senhor aqui agora, né, está só em área urbana ou em área rural. Eu acho que deveria também, não dá mais tempo, acho que também foi uma falha da gente, incluir aqui na área industrial, porque nós sabemos também que, né, você tem área urbana, área rural e a área industrial também, que pode acontecer isso, e aqui não está incluído. Então, assim, na área industrial, provavelmente, esse projeto não vai ter validade, né? Mas eu quero dizer, vereador Valmir, o projeto é um projeto bom, eu acho que é importante, né, as pessoas conscientizar e pedir para a prefeitura fazer também, né, algumas propaganda para colocar as pessoas diante do que deve fazer com esses resíduos, né, para que as pessoas também, muitas vezes, possam saber aonde jogar, aonde descartar, né?
Falou-se aqui no Leve do Paraíso, né, um imbróglio, várias pessoas nos procuram para dizer, vereador, o Leve vai ficar onde? Vai ficar lá em cima, vai ficar aqui embaixo? Né, e as pessoas ali daquela região não têm aonde jogar hoje o material. Né, então, é nesse aspecto que a gente tem que estar sempre vigiando, né, para também não sair multando, né, as pessoas de qualquer jeito. Eu acho que tem que ter prova, tem que ver quem foi as pessoas que jogou, porque hoje as pessoas já estão penalizadas, né? As pessoas hoje tudo é multa, infelizmente tem que pagar tudo, né? Nós estamos vendo aí o estado de São Paulo rodeado de radar, né? Agora é o free flow, é a nova onda, né? E quem paga o preço sempre é a população que tanto sofre, que trabalha, né, no dia a dia para ganhar o seu dinheirinho suado. Então, é um projeto importante, mas ao mesmo tempo a prefeitura tem que trabalhar também para achar uma solução para dizer aonde será o descarte desses material, tanto do material perfurante que está aqui nesse projeto, como outros material também que muitas vezes não tem local de jogar. O projeto está em votação. Como vota o Paulinho do Esporte? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfarno Cidade Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Presidente, eu gostaria de ficar aí, agradecer já quem já votou favorável ao projeto, porque vai ser muito bom para a população da cidade de Jacareí, e já quero agradecer todos que votaram favorável. Estou vendo lá tudo verde, então está tudo favorável, graças a Deus. Agora eu vou votar, meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Eu também soltar meu voto, deixar bem claro que no projeto, nós vereadores não somos a favor de ficar multando ninguém, mas educação vem do berço, né? Educação vem de casa. Então, aprender a ter uma cidade limpa é o dever de cada um. Sou favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barreto? Como vota o vereador Jean Araújo? Quero aqui parabenizar o vereador Valmir pela sua sensibilidade com o tema, vereador. E mais importante a gente reforçar aqui, né, como o senhor bem mesmo disse, né, não é só a questão da infração, da multa em si, né, mas também a questão da nossa conscientização, para que a gente possa sempre semear essa cultura de respeito na cidade e que as pessoas saibam realmente descartar, né, o seu lixo em local correto, né, nos leves e em locais que são apropriados. Sou favorável. Como vota o vereador Jacques Almeida? Como vota o vereador Luiz Flávio? Como vota o vereador... Olha lá, fala para mim. Já votou, né? Como vota o vereador Marcelo Dantas? Como vota a vereadora Maria Amélia? Como vota o vereador Neto Alves? Primeira votação do projeto de lei complementar do Legislativo número 1 de 2025 foi aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo projeto.